Hoje o Paraná S.A. recebe Ricardo Tipulo, um executivo consagrado de nacionais e multinacionais de grande porte, que em 2008 deu uma guinada na carreira e virou um grande conselheiro empresarial. Bem-vindo ao Paraná S.A., Ricardo. Muito obrigado. Ricardo, me fala uma coisa, a gente estava há pouco falando das gerações e o número de gerações dentro de uma mesma organização. O que você prevê para os próximos anos, essa salada mista que está virando o processo sucessório e as gerações dentro de uma empresa? Nem é previsão, né? Já é fato, né? Quer dizer, hoje a gente já está com as organizações com 4 gerações dentro de casa, que é muito complicado de administrar, né? Quer dizer, até porque todas as metodologias de gerência estão ligadas a 2 gerações ao mesmo tempo, não 4. Então esse é o desafio, na minha opinião. Toda essa discussão em torno dos Y e etc, e para onde eles vão e como eles se comportam, se eles estão no Facebook ou no WhatsApp no horário de trabalho ou não, tudo isso é fruto dessa questão. Quer dizer, se você lembrar como funcionavam, você é mais novo que eu, as organizações, quando eu comecei a trabalhar, quando eu tinha 15 anos, os escritórios eram enormes, uma mesinha atrás da outra, né, um olhando para a nuca do outro, e não tinha conversa. E se achava que aquilo era um jeito produtivo de gerenciar uma empresa. No fundo, era a aplicação da linha de montagem do Ford à geração de conhecimento, se é que se pode chamar assim. Então, apesar do momento da transição ser muito difícil, eu sou muito otimista com relação ao futuro. Eu sou pessimista no curto prazo, no longo prazo eu sou muito otimista. Os conflitos existentes entre a juniorização, os valores das carreiras mais novas, inclusive numa economia com essa, e os profissionais, como a gente brinca, que já tem ruga na cara, peso, know-how, sendo substituído às vezes por essas pessoas mais novas num custo mais baixo, porém sem tanta experiência. Existe um meio termo hoje viável para uma economia como essa fazer a gestão de pessoas aí? Olha, a primeira coisa que a gente precisa reformar é a CLT, né? Porque por que você faz esse movimento? Quando você tira um sênior e põe um júnior, você está buscando uma redução de custo na organização porque ela está enfrentando uma realidade terrível na economia. Isto é inevitável, né? Quer dizer, a realidade é essa, né? Agora, para você adaptar isso, você poderia simplesmente reduzir o salário do sênior, né? E ele teria que negociar, quer dizer, a verdade mundial é essa. No Brasil, as nossas jabuticabas não permitem a negociação. E aí a organização corre o risco de tirar sabedoria e conhecimento e colocar energia e boa vontade. É evidente que em algum nível isso é bom, genericamente é muito difícil de ter bons resultados, né? Mas eu acho que não tem muito jeito. Quer dizer, o que vai acontecer é como a média de idade da população está aumentando muito, daqui a pouco todos nós teremos rugas, né? De novo, o momento presente é muito difícil, mas daqui a 10 anos a expectativa é de que você tenha muita gente com mais rugas nas organizações, até porque esta será a verdade da população. Então, nós temos que reformar toda a forma de pensar o país, né? Você tem uma grande atuação em conselhos das empresas, no trabalho de governança corporativa. Nesse momento da economia, está muito distorcido a estratégia de realmente como nós vamos reagir com as nossas pessoas, com os nossos fornecedores e com o mercado. Como é que você está vendo esse momento especial em 2016, Ricardo? Eu acho que a crise que a gente está vivendo é algo terrível, né? Então, quando você entra numa crise, o teu farol baixa muito, né? Então os próprios conselhos acabam entrando muito no dia a dia, muito esse mês fizemos prejuízo, o mês que vem vamos fazer o quê, o caixa, etc. Na realidade, do ponto de vista estratégico, você tem que levantar o farol, né? Quer dizer, é evidente que a gestão do dia a dia não pode ser descuidada nessa situação, mas os grandes trends, né, da economia mundial estão claros, né? Então não é difícil de você manter um foco estratégico e ao mesmo tempo apertar o cinto e manter a organização viva. Então as empresas que têm conselho, pelo menos os conselhos que eu participo, elas estão nessa toada, né? Quer dizer, tudo bem, vamos administrar o dia a dia, tá, vamos falar disso 15 minutos, mas o resto da reunião, vamos olhar para frente, vamos olhar para onde o mundo está indo, né? Vamos manter um posicionamento produtivo e positivo para frente.
Você pega alguns indicadores aí da venda de consórcio, de prestação de serviço, de carro, de moto, de cosmético, de casa própria, assustadores. Alguns players e segmentos aí 70% de venda a menos no trimestre de 2016 em comparação ao de 15. Numa reunião de conselho dessa, ainda falando sobre a estratégia que originou-se no planejamento. As readequações têm que ser muito drásticas para poder acompanhar esse ritmo decrescente aí de compra de produtos e serviços? Veja, você tem que adequar a estrutura de custo da companhia, né? Nós estamos numa crise que deve, vamos dizer assim, deve reverter a partir do final do ano ou início do ano que vem, mas você não consegue sustentar a organização quando você tem uma queda deste porte, né? O custo fixo fica realmente inviável. Então, o que acontece hoje é que você tem muita gente disponível no mercado de trabalho e que é gente muito qualificada, né? muito gabaritada, mas que a empresa não consegue sustentar. Então, ajuste forte neste momento é inevitável, né? Não seria sonhador não fazê-lo, né? Agora, tem que ser muito cauteloso, né? Não tenho dúvida. As organizações que estão mais preparadas estão revendo seus cenários, é isso, né? Mas o cerne das organizações, eu não conheço nenhuma empresa nas quais eu esteja envolvido que cortaram a área de projetos ou que cortaram as áreas de desenvolvimento. Isso tudo continua. Quem está no dia a dia operacional, esse infelizmente sofre mais. Muitas pessoas no Brasil querem ser empreendedores. As estatísticas do Sebrae são crescentes e recorrentes com relação a essa automotivação de quero ter o meu negócio. Mesmo para o bom projeto, que tenha um razoável capital de giro, o momento está extremamente delicado. Qual é o tipo de conselho que você daria para esse novo empreendedor a partir dessa época no país? A construção de novos negócios tem que ser muito cautelosa, como sempre foi, né? O problema é que essas ideias que estão muito na mídia, de que dá para fazer tudo, é só pensar, ser empreendedor, pensar grande, etc., você quebra grande. É o mais comum, né? Então, eu acho que é possível, eu acho que não é fácil, eu acho que demanda um aconselhamento, para dizer o mínimo. Porque quando você tem uma grande ideia, ela é a melhor ideia do mundo, né? Então, e eu acho que se eu fosse fazer algum investimento hoje, eu estaria investindo em qualquer área de conhecimento. Conhecimento. Que eu acho que aí é onde existem chances de você ter mais sucesso. Nesse trabalho todo que hoje existe, principalmente com muito foco na governança corporativa, com conselheiros fora do ambiente do negócios e sem estarem com a paixão do negócio no sangue, chegando com uma análise e com um posicionamento. Como é que você vê a importância hoje das empresas segmentarem conselheiros que não estão atuando diretamente dentro da corporação? Bom, aí eu sou suspeito para falar, né? Porque é o que eu faço. Eu acho que a gente acaba agregando muito valor, né? Porque você faz uma análise um pouco mais racional do assunto. Tá? Num dos conselhos que eu estou, tinha uma oportunidade de investimento na África. África? Aí você fala, poxa, peraí, deixa eu olhar isso, né? E aí quando você tira a paixão, né? Quando você tira o sonho e olha os dados de uma forma um pouquinho, não é fria, um pouquinho mais profissional talvez, você fala, poxa, a chance desse negócio dar errado é gigante. Tem certeza que é esse o caminho? Não, mas veja o outro lado, veja o grande cenário. A oportunidade é gigante. É verdade, mas poxa, olha para a Argentina, está aqui do lado, não precisa ir tão longe assim. Então, você tem olhar desapaixonadamente ajuda muito. Olhar fora da operação, sem estar contaminado com a operação, ajuda muito, né? Então, eu acho que os conselhos agregam muito valor para as companhias, não são tão caros assim. Existem alternativas, né? Os próprios fóruns de presidentes são uma alternativa parecida com um conselho que levam a mesma coisa, né? Quer dizer, o drama todo do empresário parece poético, mas é a solidão do poder, né? Dizer, ao final do dia ele vai entrar na sala e ter o processo decisório no colo. Sozinho. Então, veja, é muito complicado para quem está no topo de uma organização encontrar um aconselhamento desinteressado. Por isso que, assim, não existe conselheiro. Eu tenho um amigo que é um grande empresário aqui do Sul,
que ele queria um conselho que o conselheiro trabalhasse na empresa dele 2, 3 dias por semana. Eu falei, pô, você está errado. É uma grande oportunidade nesse momento para um líder que queira realmente construir carreira, encabeçar esses processos decisórios de transformação diante da crise? A liderança do futuro é a liderança compartilhada, a liderança em rede, né, que é muito difícil de se... que é o líder... Veja, quando eu comecei a trabalhar, os líderes eram autocráticos. Né? Era o general. Né? Pode fazer o que quiser, desde que seja do meu jeito. Do meu jeito. Né? Quer dizer, e aí o que você desenvolvia? Né? É talvez por isso que os mais velhos negociem melhor. Né? Você tinha que negociar com o camarada para conseguir ser ouvido. Você tem que ter um jeito, achar o lado que nem cavalo. Né? Cavalo tem lado de montar. Né? Você tem que achar o lado de conseguir ser ouvido pelo seu líder. A minha geração foi a primeira a questionar isso fortemente. Era a geração da libertação sexual, dos Beatles, etc. Contestações. Da contestação, de 68, etc. Eu sou mais novo, né? Eu sou de 58, mas eu venho na mesma turma. Né? Aí você teve a gestão participativa, que era assim, o líder passava a te ouvir, ele fazia o que ele queria, mas ele te ouvia. Né? Ele continuava sendo, de uma certa forma, autocrático, mas agora mais permeável à sua opinião. O pessoal que está acostumado a ficar zapeando o dia inteiro não vai trabalhar com um líder assim. Ele quer ter alguma... A única forma de você o envolver no processo é que ele tenha alguma liderança sobre o time em que ele está trabalhando. Então, eu acho que a nova liderança vai ser feita... Não é nem liderança situacional. Né? É uma liderança compartilhada mesmo. Né? Cada integrante do time vai ter um papel de liderança muito forte. O líder centralizador, o líder mesmo visionário, vai perder espaço. E eu acho que, da mesma forma que saindo da autocracia para a gestão participativa, a gente teve um ganho de resultado, um ganho de conhecimento, um ganho nas decisões que as empresas tomam, né? Tem muito menos erro. Né? Na hora que você parte por uma liderança compartilhada de fato, você vai ter menos erros ainda, você vai ter gestões muito mais proativas, com percepção muito maior. Aí passa a ser um enorme animal tomando decisões. Né? Então, é o que eu vejo nos próximos anos. Né? Vamos pegar um fato positivo e um negativo. Positivo, a gente tratou toda a tua entrevista e agendamento com a sua assessoria de imprensa por WhatsApp. E estávamos falando ainda antes da entrevista sobre o nível de produtividade vezes toda essa interação, engajamento, a tecnologia, e as pessoas muitas vezes afundadas em comunicação e troca de informação de segunda a segunda, 24 horas por dia. Qual a importância de parar para ter um tempo verdadeiramente para pensar em estratégia e planejamento? Veja, é evidente que você precisa ter um tempo de reflexão. Eu nem sei se a melhor palavra é estratégia e planejamento. Mas você, em tudo que se faz na vida, você precisa de alguma reflexão. Talvez esse seja o problema do excesso de meios de comunicação. As pessoas refletem menos. Isso tem que ser ensinado de alguma forma. Qual é o melhor jeito de você fazer uma pessoa refletir? É dar responsabilidade. No momento que ela tem alguma... Atribui competências. Atribui responsabilidade, né? Bottom line, né? Eu tenho que olhar lá e você tem que chegar naquilo. Então, se você atribuir alguma responsabilidade em qualquer nível da organização, o sujeito para pensar. É isso. Né? Quer dizer, então, eu acho que, vamos dizer assim, eu sou muito otimista com relação ao futuro. Quer dizer, eu acho que isto vai... A gente está vivendo uma turbulência, seja nos meios de comunicação, seja na informática e seja na economia. Isto vai se acalmar em algum momento e se encaixa um novo patamar de negócios. Eu acho que a gente está no limiar disso, está muito perto de acontecer. Se você considerar a internet das coisas, por exemplo, que é a próxima barreira e que é muito rápido, né? A gente vai ter as máquinas conversando entre si, então não vai ter WhatsApp. Quer dizer, é outro mundo. Né? Eu brinco, eu digo para as meninas São as ondas, né? Na realidade, os Jetsons vão parecer com os Flintstones já já. A mudança é tão acelerada, tá, que se você olhar para os Jetsons hoje, você já fala, pô, mas isso é velho. Isso tudo a gente já tem, né? Então,
Acho que a humanidade só viveu algo parecido com isso no final do século XIX. Né? Um dos grandes cientistas, eu não me lembro qual deles foi, não sei se era o Planck, mas um cara desse nível, né? Ou o Bohr, falou que, naquela ocasião, que tudo que tinha que ser inventado já tinha sido inventado. Quer dizer, imagina, né, há 120 anos atrás. Quer dizer, então a gente está vivendo um momento tão fantástico quanto esse. Né? Então, eu só posso ser otimista. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. As portas estão sempre abertas. Foi Muito um prazer obrigado. ouvir e aprender aí com você. Eu tenho só a agradecer. Paraná S.A. hoje conversou com Ricardo Tipulo, conselheiro empresarial, depois de construir uma grande carreira como executivo de empresas nacionais e multinacionais de grande porte. Voltamos semana que vem. Até a próxima.